Crianças, olha só, sempre quando forem terminar uma frase, tem que colocar o ponto no final da frase. Esse ponto é o ponto de exclamação. Exclamação. Ele serve para quê? Quando você está com alegria. Então ele chama ponto de exclamação. Beleza? Ele serve para quando você está com o quê? Com alegria. Tranquilo? Então vamos imaginar que você criou uma história com ovelha. Então você colocou: a ovelha é linda. E aí você quer colocar o ponto de exclamação. Você está dizendo assim: a ovelha é linda. É isso que você quer dizer. Então esse ponto aqui, um tracinho e um pinguinho, chama ponto de exclamação. Não esqueçam. Como que ele chama? Ponto de exclamação. Serve para quê? Para transmitir alegria. Tudo bem? Olha aqui, transmitir alegria. Esse ponto aqui, olha aí, parece, né, uma dúvida, já de olhar para ele, já dá dúvida, já não sei, que dia que nós volta? Não sei, né? Já te deu uma trava. Ele é chamado de ponto de interrogação. Repete aí comigo. Ponto de quê? Ótimo. Para que serve esse ponto? Para fazer uma pergunta ou quando você tem dúvidas. Então, se você quisesse fazer uma história, e aí iniciou essa história com letra maiúscula, com a uva, e quis colocar esse ponto lá no final, tem que ser para uma pergunta. Então ficaria assim: a uva é doce? E aí você coloca esse ponto lá no final da frase, para a frase ficar com o ponto de interrogação. E aí você está fazendo o quê? Uma pergunta. A uva está doce? Temos outro ponto que você pode colocar lá no final, que é o ponto final, que é só esse pinguinho, beleza? Ele é chamado de ponto final. É quando você dá um ponto final. Quando a sua mãe, você está temando aí, e ela fala assim: basta! Ela não está alegre, ela não está te fazendo uma pergunta, criatura. Ela está falando: ponto, acabou, basta, chega, não vai e não vai. Para que serve? Para terminar o assunto. Quando você coloca um ponto final, terminou o assunto. Entenderam? Então você quer criar uma historinha aí com a imagem do abajur, e aí você quer colocar o ponto final? Pode. Começou com letra maiúscula e vai constrói a história. O abajur está aceso. Ponto final. Terminou o assunto. Você não está alegre, você não está fazendo uma pergunta, você está terminando o assunto. Outro sinal de pontuação que eu vou ensinar para vocês é as reticências, que são esses 3 pontinhos aqui, ó, juntinhos. Eles são chamados de reticências. Para que serve? Quando o assunto não terminou, o assunto tem continuidade. E aí você vai e escreve uma história aí com anel e coloca assim: ele comprou o anel para casar. Coloca os 3 pontos. Significa que o assunto não terminou. Quando você coloca as reticências. Entenderam? Então vocês vão criar as histórias, iniciando sempre com letra maiúscula, essas frases, e terminando com ponto. Tem que ter ponto. Se não tiver um ponto, tem que apagar. Beleza? Quais são os pontos que nós aprendemos hoje? Como chama esse ponto? Responde aí. Estou ouvindo. Exclamação. Como chama esse? Interrogação. Como chama esse? Final. E esse? Reticências. Brilhante, crianças. Façam então as frases com as imagens que eu coloquei no último vídeo. Tranquilo? Olha aqui o quadro todo. Beijos.